Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, meu amigo, eu tinha 14 anos de idade e eu passei uma fase, olha, difícil, viu? Passei uma fase muito difícil, viu, Paulinho? Muito triste. Os meus pais resolveram se separar. Eu com 14 anos, parece que não, mas a gente acaba sendo diretamente atingido, viu, Paulinho? Eles tinham se separado e foi justamente nessa época em que eu fico assim, carente, que eu conheci o Roberto. O Roberto, ele tinha um pouquinho mais do que eu. Eu 14, ele tinha 16 anos. Quer dizer, éramos meninos. E foi exatamente ele que passou a estudar na mesma escola que eu. Eu triste, né? Eu abatida com a separação do papai e da mamãe. Eu estava muito sensível. E o Roberto, nessa época, ele também estava enfrentando um problema muito parecido com o meu. Porque os pais dele também estavam em vias de separação, naquele processo da separação. E foi por essa razão, sabe, foi por essa razão que a gente foi se colando. Até por isso ele havia mudado também de escola. Porque com a separação dos pais dele, ele se mudou de bairro, do bairro onde morava, passou a morar com a mãe no Lausanne, no famoso Lausanne paulista. Então ele mudou, a vida dele estava mudando por completo. Ele estava mudando de amigos, estava mudando de bairro, estava mudando de escola, estava mudando de vida. O Roberto e eu conversávamos bastante. Na verdade, eu consolava o Roberto e o Roberto me consolava, um ou outro, e dessa maneira um sentimento bonito foi nascendo entre nós dois. E quando a gente se tocou, era a paixão, era o amor. Era a paixão, era o amor. Você quer namorar comigo? Eu quero. Eu 14, ele 16 anos. E como foi maravilhoso, apesar de todos os pesares, apesar de tudo que estávamos passando, daquelas provações todas, eu comecei a descobrir ali um sentimento novo. Era algo muito gostoso, muito puro e verdadeiro. E nós estávamos completa e perdidamente apaixonados um pelo outro. Mas a minha família que já não estava num momento bom, foi totalmente contra esse namoro. Não é momento, você é muito nova para isso, para assumir um relacionamento. Não, dessa forma não. A mãe está precisando de você agora. Você sabe que a mãe se separou. Isso era do lado da minha mãe, do lado do meu pai é a mesma coisa. Não, o pai não quer. O pai tá, você sabe o momento que o pai está vivendo? Não faz isso com o pai agora, pelo menos agora não. Então tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram contrários. Mas o meu coração havia decidido, sabe?
E quando o coração decide, não tem jeito. Mesmo contra tudo e todos, eu e o Roberto, nós continuamos o nosso namoro. Podemos chamar de namoro, sim. De fato, eu realmente era muito nova para namorar, 14 anos. E ele também, 16. Mas depois de um ano, olha que durou. Porque um ano nessa época para passar não é mole, não. Depois de um ano, eu e o Roberto, a gente começou a se desentender. Porque nós nos juntamos na carência. Ele precisando de mais de mim e eu precisando ainda mais dele. Mas depois de um ano juntos, os desentendimentos, o ciúme bobo, tolo, infundado. É lógico que eram brigas bobas e infantis, mas muitas. Ele, na verdade, ele estava muito revoltado com a separação dos pais. Ele começou a ficar rebelde demais. Ainda mais quando ele descobriu que o pai dele tinha se separado da mãe para assumir praticamente uma moça. Ele não se conformava. Ah, caramba, olha, ela podia até... Você não vai ficar com ciúme, tá? Mas ela podia até ser minha namorada, não dá. Eu achava que ele exagerava um pouquinho, mas era verdade, porque a moça tinha seus 24 anos. E isso causava nele uma revolta muito grande. E aí ele, revoltado, ele começou a beber. Não ficou só na bebida, ele começou a fumar. Começou a se envolver com más companhias. Começou a usar alguma coisa assim suspeita. Eu brigava com ele por isso. Me deixa, isso alivia um pouco da minha dor. Eu achava que quem aliviava a dor do Roberto era eu. Ele não precisava daqueles subterfúgios. E aliás, todos falsos. Mas ele começou a abusar, sabe? Começou a abusar e ele começou a ficar mesmo embriagado e se envolvendo com más companhias. Você sabe como é que é a gente nessa idade? Eu estava agora com 15 anos. Com 15 anos eu fui numa festa de aniversário de uma amiga. Não a minha, porque eu não tive festa de 15, mas ela teve. E nessa festa dessa amiga de 15 eu acabei conhecendo outro garoto. E lá na festa de aniversário rolou um clima entre mim e esse outro garoto. Ele era bem legal. Mas eu fui descobrindo que eu na verdade amava loucamente o Roberto. Embora eu já tivesse até envolvido com outro. Então um dia eu e o Roberto nós nos encontramos novamente e nós acabamos reatando o nosso namoro. Mas o Roberto estava diferente. Durante esse tempo que nós estivemos separados, ele acabou se envolvendo com pessoas mais erradas ainda e acabou descobrindo o lado ruim da vida. Roberto e eu conversamos muito. Eu já tinha ouvido até que... Caramba. Roberto, é verdade que você foi preso? Quer dizer, fui, mas como sou menor de idade, não. Quer dizer, fui, mas não fui, entendeu? Mas você está metido com coisa errada. O Roberto chegou a se envolver com o roubo. Ele não precisava disso. Mas ele chegou a se envolver com o roubo. Os amigos, entre aspas, o acabaram arrastando para esse mundo do erro. Mas ele me garantiu que tudo aquilo era um envolvimento bobo. Ele nem tinha culpa nessa coisa do roubo. Ele havia sido injustiçado, ele estava junto no carro. Ele queria muito deixar de andar com aquela gente. Queria também parar de beber. Queria parar de fumar.
e queria de parar de usar aquelas coisas erradas que ele estava usando. E vocês já me entenderam o que é. E só tinha uma pessoa no mundo que poderia ajudá-lo a fazer tudo isso. E ele elegeu a mim. Você me ajuda? Você me ajuda? Eu só confio em você. Só que no mesmo dia que nós voltamos, o Roberto me disse que iria até a sua casa para tomar um banho e depois ele passaria para me apanhar, para sairmos. Fiquei em casa muito feliz. Era uma nova possibilidade. E eu, na minha inocência de quem tem 15 anos, caminhando para 16, eu, na minha inocência, comecei a acreditar que eu pudesse realmente salvar o Roberto. Me arrumei, me enfeitei, me perfumei, maquiei. Fiquei esperando o Roberto por horas e horas a fio. Só que ele não apareceu. Ele não voltou. Achei até que... Será que ele se arrependeu de sair comigo? Tá se vingando de mim por alguma coisa? Porque eu havia dado uma dura nele, sabe? Ou vingando de mim porque eu que terminei com ele, eu que acabei me envolvendo com outro. Eu só sei que eu fui dormir naquela noite bastante triste, chateada. No dia seguinte, eu ainda muito triste por achar que eu havia sido enrolada por ele. E recebi uma notícia que me deixou mais chateada ainda. O Roberto tinha sido preso de novo. Naquela noite, ele havia sido preso de novo. Eu não havia me tocado. Eu nem me lembrava deste fato. Foi exatamente quando nós estávamos separados. Ele completa 18 anos num dia e 3 dias depois. Os policiais estavam de olho nele. E alguém, eu acho que havia notado, inclusive, essa coisa da idade. Alegaram lá um crime cometido no dia, mas segundo eu soube, teria sido apenas uma desculpa para levá-lo preso. Nossa, como eu sofri. Porque agora eu não podia ter mais a pessoa que eu amava ao meu lado. Só que dessa vez ele foi preso mesmo. Preso mesmo. Eu chorava praticamente todos os dias. Sofri durante 1 ano. Foi um ano de angústia. Até que, finalmente, o Roberto ganhou a sua liberdade. Cumpriu o que ele devia à justiça. E lá estava eu de braços abertos, feliz da vida, por ter o meu amor de volta, para mim. Começava ali mais uma luta na minha vida, porque a minha família, que já era contra o nosso namoro, agora então, depois que soube que o Roberto tinha sido preso, e ele foi mesmo, ficou um pouquinho mais de 1 ano, eles estavam fazendo da minha vida um verdadeiro inferno. A minha família não queria de jeito nenhum aquele namoro. Eles não admitiam que eu ficasse com ele. Diziam que se eu ficasse com ele, que eu também cairia na vida do crime, que daqui a pouquinho a presa seria eu. Enfrentamos juntos. Lutamos juntos. E por fim, vendo que não conseguiriam nos separar, acabaram nos deixando em paz. Eu digo a minha própria família, envolvendo inclusive meu pai e minha mãe. Mas depois de um certo tempo, tanto eu como o Roberto achamos que precisávamos de um tempo, e mais uma vez nós nos separamos. Foi uma decisão dentro dessa história um pouco mais madura,
sim, um pouco mais madura. Afinal de contas, ele já tinha passado agora dos 18 anos. E eu também estava chegando a essa idade. E nós nos separamos de novo. Dessa vez foi um término mais maduro, foi numa boa. Mas pouco tempo depois da nossa separação, eu digo assim, pouco tempo depois, um mês e alguns dias, eu tive um mal-estar muito forte e quando eu procurei o médico, eu descobri que eu estava grávida. O senhor tem certeza? Absoluta. Você está grávida. Acabei tendo um problema muito sério na minha gravidez e perdi o bebê. Foi de maneira espontânea. Quando eu perdi o nenê, Roberto apareceu no hospital, enquanto eu ainda estava internada, exatamente dias depois de ter acontecido aquilo, de ter perdido o nenê. Ficou muito triste, muito triste. Choramos juntos, choramos muito. O Roberto se despediu de mim lá no hospital. E desse dia para frente ele simplesmente sumiu da minha vida. Sumiu. Aquilo marcou demais para mim. Era o momento que eu mais precisava do apoio dele e ele simplesmente desapareceu. Sumiu. A vida seguiu, continuou e algum tempo depois eis que eu reencontrei o Roberto. Ele estava sozinho, me aproximei dele, não dissemos uma palavra sequer. E naquela noite tudo aconteceu de novo, nós saímos. Nos amamos mais uma vez. Voltamos com o nosso namoro outra vez. Eu tentei levar adiante outra vez. Mas eu tinha ficado muito ferida, muitas mágoas no meu coração. E por mais que eu gostasse muito dele, eu já não acreditava mais que desse certo. Eu achei que aquela recaída foi a recaída da paixão. Era uma noite de amor. Só uma noite de amor e nada mais. Eu comecei a entender que as mágoas que ficaram eram tão grandes em mim que eu já não conseguia perdoá-lo. Ele não tinha mais aquele respeito para comigo, sabe? Porque no momento que eu mais precisei dele, ele simplesmente desapareceu. Eu já era agora maior de idade. Eu tinha 19. Eu tinha 19. Ele, 21. Foi quando eu olhando para ele e vendo-o tão distante, ele estava ali, mas não estava. E vi ele tão longe dali, foi que eu entendi que jamais daríamos certo nessa vida. Então eu resolvi ir embora. Dessa vez não houve término porque não chegou a existir nada de sério. Resolvi ir embora. Talvez eu tivesse feito do mesmo jeito que ele fez quando ele saiu do hospital aquele dia. Eu acho que foi isso. Eu talvez estivesse com vontade de fazer a mesma coisa. O tempo correu, passou. Eu conheci uma pessoa, um cara legal. Me casei. Tenho um casal de filhos, que aliás, os meus filhos estudam na mesma escola que eu estudei no Lausanne, o mesmo colégio. Meus filhos hoje têm a idade que eu tinha quando eu comecei, a mais nova,
A minha menina tem 14. Exatamente a idade que eu tinha quando eu conheci o Roberto. 14. Meu casamento vai bem. Eu não posso reclamar. Foi um momento difícil, sim, que eu passei na separação dos meus pais. Mas depois acabou provado que foi melhor assim. Sou muito amiga da minha mãe hoje. Tenho muito carinho e amizade com o meu pai. Tenho a minha vida. E o Roberto? Você sabe que ele se mudou de Lausanne. Eu encontrei uma irmã dele. O nome dessa irmã é Renata. É uma irmã 2 anos mais velha que ele. Encontrei aqui no Lausanne. Aliás, na porta do colégio. Como é que você está? Tudo bem, Renata? Vera Lúcia, saudade de você. Tá tudo bem? Tudo bem. Vim buscar meus filhos. Que é a vida, como o tempo passa, né, Vera? Verdade, você tem razão. Eu tinha que perguntar do Roberto. Perguntar. Eu não podia encontrar com a Renata e fingir que ele não existiu na minha vida, porque não é que ele existiu, ele foi muito importante na minha vida. Ô, Renata. Fala, Vera. E o seu irmão? Você tem que visitá-lo. O que foi? Tá chorando por quê, Renata? Tá no fim. Ele tem AIDS, sabe? Hoje até tem tratamento para AIDS, mas ele tá um farrapo, mano. Tá no fim. Tá acabado. Tá morando em Americana, no interior de São Paulo. E não sei quanto tempo ele vai ter pela frente, não. Tá destruído. Por que você não vai vê-lo? Mas ele tá. Pra você ter uma ideia, ele tá pesando 50 quilos. Quê? Como assim? 50 quilos? 50 quilos. Ele pesava 90. Ele é um homem alto. Ele é um homem de 1,83 m para 50 quilos. Se prepara só quando você for conhecê-lo, porque você não vai reconhecer, Vera. O rosto dele tá chupado, sabe? É como se crateras se fizeram nas faces, assim. Os lábios feridos. Perdeu o brilho do olhar. Se você quiser fazer uma visita para ele, você me procura. Eu estou aqui no Lausanne. Esse aqui, meu endereço. Obrigada, Renata. Naquele dia, antes de pegar os meus filhos, eu chorei muito. Chorei muito, porque eu fiquei pensando em tudo que eu queria ter
vivido ao lado do Roberto e que eu não vivi, tudo que eu queria ter construído ao lado dele e não construí. Mas eu sei que cada um faz as suas próprias escolhas, cada um tem o seu destino. Eu só não acho, e é isso que eu quero perguntar hoje para você que está me escutando aqui nesse canal. E foi por isso que eu coloquei urgente nesse meu e-mail. Eu só não acho que eu deva ir à Americana para encontrá-lo, porque eu prefiro ficar com aquela imagem dele, sabe? Porque do jeito que a irmã dele me falou, do jeito que a Renata me falou que ele tá, diz que eu vou me assustar. Lamentavelmente, vida eu não posso devolver a ele. Ficar com ele, impossível. Eu sou casada, bem casada, tenho os meus filhos. Eu só posso fazer uma visita a ele. Ainda assim, eu vou ter que levar o meu marido comigo nessa visita, a não ser que o meu marido me compreendesse para que eu fizesse isso sozinha, mas o que você faria? No meu lugar, o que você faria? Incrível, mas eu tenho duas pessoas que são minhas amigas demais hoje: o meu pai e minha mãe. Pela minha mãe, devo ir. Vai, cumpra a tua obrigação, vai lá, visita. Eu sei que você não é nenhuma milagreira, mas dá um abraço nele e deseja boa sorte. Importante você ir. Meu pai é um homem completamente diferente da minha mãe. Talvez por isso que não tivessem ficado juntos para sempre. Filha, não vale a pena. Você tem uma imagem construída dele da época que vocês eram jovens, adolescente você era. Depois tudo bem, eu sei do reencontro havido entre vocês, mas vocês eram tão meninos, não vale a pena. Cultive essa imagem que você tem dele, filha. Cultive essa lembrança boa que você tem dele. Se a tua visita fosse devolver a ele vida, se a tua visita fosse devolver a ele saúde, tudo bem, mas não é o que vai acontecer. Talvez ele sofra ainda mais. Ele vai ficar envergonhado de você. Creia. Ele vai ficar envergonhado de você. Não vá. Faz de conta que você nem soube. Melhor assim. Eu vou ficar esperando aqui, a partir de agora, nesse canal. Por isso coloquei urgente na minha carta, no meu e-mail, a sua opinião. Eu admiro demais as opiniões que aqui são dadas. São muito bem embasadas e maduras. De repente tem alguém que viveu tudo isso que eu estou vivendo agora. Fala comigo. Eu vou ficar esperando a tua opinião.